A frase pairou no ar do escritório, pesada e fedorenta como fumaça de cigarro barato. Todos os teclados, que antes soavam como uma chuva fina e constante, pararam. O silêncio que se instalou foi imediato e desconfortável. Senti dezenas de olhos se virando na minha direção, alguns com pena, outros com uma curiosidade mórbida, esperando para ver o que eu faria. Meu rosto queimava, não de vergonha, mas de uma raiva pura e cristalina que subiu pela minha espinha e se concentrou na minha nuca. O homem que disse isso, um loiro de olhos azuis que parecia saído de uma propaganda de margarina, me olhava com um sorriso de canto, convencido da própria superioridade. Rafael. Esse era o nome dele. Como eu havia chegado até ali, apenas 3 horas antes, eu estava parada na frente do espelho do meu pequeno apartamento, ajeitando a gola da minha camisa social pela 10ª vez. Meu nome é Charlene, tenho 30 anos, e aquele era o meu primeiro dia na Almeida em Associados, uma das firmas de contabilidade mais respeitadas da cidade. Eu lutei muito por aquela vaga. Foram semanas de preparação, estudando a história da empresa, atualizando meu currículo e ensaiando respostas para possíveis perguntas. Eu precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa. Minha mãe dependia dos remédios que eu comprava, e meu último emprego tinha me consumido a alma, com um chefe que achava que elogiar meu trabalho era um favor e não uma consequência do meu esforço. A entrevista final tinha sido com a senhora Alexandra, esposa do dono e sócia da empresa. Eu esperava uma mulher snob, talvez um pouco entediada com a vida de rica. Mas encontrei o oposto. Alexandra era uma mulher de uns 50 anos, com um olhar afiado e um aperto de mão firme. Ela não me perguntou sobre minhas fraquezas ou onde eu me via em 5 anos. Ela abriu meu portfólio, analisou os balanços que eu tinha gerenciado e me fez perguntas técnicas, específicas que me fizeram suar, mas também me fizeram sentir respeitada. Charlene, ela disse ao final, com um sorriso que não chegava a ser caloroso, mas era genuíno. Eu não procuro funcionários que apenas sigam ordens. Eu procuro pessoas que pensam, que questionam, que encontram soluções. Você me parece uma solucionadora de problemas. Naquele momento, eu soube que queria trabalhar para ela. Quando ela me ligou pessoalmente para oferecer a vaga, senti uma onda de alívio e felicidade que quase me derrubou. Eu tinha conseguido. Minha competência tinha sido vista e valorizada. Naquela manhã, ao entrar no escritório, senti um misto de ansiedade e excitação. O ambiente era moderno, com divisórias de vidro e um grande espaço aberto onde a maioria das mesas ficava. Fui apresentada à equipe por uma moça do RH. As pessoas foram educadas, sorrisos rápidos, acenos de cabeça. E então fui apresentada a Rafael. Ele seria meu colega de setor, o contador sênior que me orientaria nas primeiras semanas. Charlene. Este é o Rafael, disse a moça do RH. Ele me olhou de cima a baixo, um olhar que me despiu de toda a minha competência e me transformou num objeto. O sorriso dele não alcançou os olhos. Seja bem-vinda, docinho, ele disse, a palavra soando como um insulto. Ele nem se deu ao trabalho de apertar minha mão estendida. Desde aquele primeiro momento eu soube que teria problemas. As horas seguintes confirmaram minha suspeita. Ele fez questão de me entregar as tarefas mais chatas e repetitivas. Quando eu fazia uma pergunta, ele respondia com um suspiro impaciente, como se estivesse explicando matemática básica para uma criança de 5 anos. Fez piadinhas para os outros colegas, baixas o suficiente para que eu ouvisse, mas não o bastante para que eu pudesse confrontá-lo diretamente. Cuidado para não quebrar uma unha nos relatórios, ele disse a um colega que riu sem graça. Eu engoli a raiva e foquei no meu trabalho. Eu não estava ali para fazer amigos, estava ali para provar meu valor. Eu não daria a ele o prazer de me ver reagir. Eu seria profissional, impecável. Mas a paciência tem limite, e o meu estava se esgotando mais rápido do que a água no deserto. O estopim foi um pequeno erro de digitação que cometi em uma planilha. Um número trocado, algo que um simples revisar resolveria. Rafael, no entanto, agiu como se eu tivesse causado a falência da empresa. Ele se levantou, veio até minha mesa e apontou para a tela do meu computador, falando alto para que todos pudessem ouvir. Olha aqui, pessoal. A nova contratada já está fazendo arte. Ele anunciou. É por isso que eu digo, certas coisas exigem uma atenção que nem todos têm. O subtexto era claro. A insinuação de que, por ser mulher, eu era menos capaz, menos atenta. Foi então, depois dessa humilhação pública, que ele se encostou na minha mesa,
cruzou os braços e soltou a frase que mudaria tudo. A frase que fez o sangue ferver nas minhas veias. Agora, já que você não está muito ocupada sendo uma boa contadora, ele disse, com aquele sorriso nojento estampado no rosto. Faça seu papel de mulher, docinho, e me traga um café forte. E ali estava eu, parada no meio do escritório silencioso, com todos os olhares sobre mim. A raiva era um animal selvagem dentro do meu peito, querendo sair, gritar, explodir. Mas eu respirei fundo, 1, 2 vezes. Olhei para o rosto convencido dele e forcei meus lábios a formarem um sorriso. Um sorriso fino, cortante, que não chegou nem perto dos meus olhos. Claro, Rafael, eu disse, minha voz soando surpreendentemente calma. Um café forte. Do jeito que você pediu. Levantei-me da minha cadeira, sentindo o peso do silêncio e da expectativa de todo o escritório nas minhas costas. Caminhei em direção à copa. E cada passo era uma promessa silenciosa. Ele queria um café? Ele teria um café, mas eu o entregaria nos meus próprios termos. A copa era pequena e impecavelmente limpa. Um santuário silencioso longe dos olhares curiosos do escritório. A máquina de café expresso zumbia suavemente. Um som reconfortante em meio à tempestade que se formava dentro de mim. Enquanto a xícara se enchia com o líquido escuro e fumegante, o cheiro forte de café torrado inundou o ar. Eu respirei fundo, tentando usar aquele aroma para acalmar os nervos, mas a raiva ainda borbulhava logo abaixo da superfície. Faça seu papel de mulher. A frase ecoava na minha cabeça, cada palavra um pequeno golpe. Ele não tinha dito apenas para eu pegar um café. Ele tinha amarrado o pedido a uma ideia antiquada e ofensiva do que era o meu papel. Ele me reduziu a um estereótipo, apagando minha identidade, minha educação, minha competência. Eu não era Charlene, a contadora qualificada que a senhora Alexandra contratou. Na cabeça de Rafael, eu era apenas docinho, uma mulher cujo propósito era servir. Peguei a xícara, sentindo o calor através da porcelana. Por um momento, a ideia de simplesmente derramar o café na pia e voltar de mãos vazias passou pela minha cabeça. Ou talvez, acidentalmente tropeçar e deixar o café quente cair nos sapatos caros dele. Eram pensamentos infantis, eu sei, reações imediatas e insatisfatórias. Eu precisava de algo mais. Precisava mostrar a ele, e a todos que assistiam em silêncio, que eu não era uma vítima. Eu não seria humilhada. Voltei para o escritório. O silêncio ainda reinava, quebrado apenas pelo zumbido dos computadores. Todos os olhos se voltaram para mim novamente. Vi Rafael recostado em sua cadeira, com um ar de triunfo, esperando pelo seu café como um rei, esperando por um servo. Ele me viu chegando e seu sorriso se alargou. Caminhei lentamente, com a xícara firme na minha mão. Cada passo era deliberado. Eu não olhei para ninguém, meus olhos estavam fixos nele. Quando cheguei à sua mesa, ele estendeu a mão, esperando que eu a entregasse. Foi quando eu mudei de rumo. Em vez de colocar a xícara na mão dele ou na sua mesa, eu a levei aos meus próprios lábios. O vapor aqueceu meu rosto. Olhando diretamente nos olhos dele, por cima da borda da xícara, eu tomei um gole longo e lento do café. Estava quente, amargo, forte, exatamente como ele havia pedido. O sorriso de Rafael vacilou e desapareceu. Sua expressão passou de presunção para confusão, e então para uma raiva contida. Seus olhos azuis, que antes pareciam tão bonitos, agora pareciam lascas de gelo. O escritório inteiro prendeu a respiração. Eu podia sentir a tensão no ar, tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Depois do que pareceu uma eternidade, eu abaixei a xícara. Coloquei-a com um clique suave na minha própria mesa, ao lado do meu teclado. Está delicioso, eu disse, minha voz clara e firme, cortando o silêncio. Obrigada pela sugestão, Rafael. Se você quiser a copa fica logo ali. Uma risadinha nervosa escapou de alguém no canto da sala, mas foi rapidamente abafada. O rosto de Rafael estava vermelho, uma mancha feia subindo do seu pescoço. Ele se levantou de um salto, a cadeira rolando para trás e batendo na divisória de vidro. Qual é o seu problema? Ele rosnou, a voz baixa e ameaçadora. Você acha isso engraçado? Engraçado? Não, eu respondi calmamente, mantendo o contato visual. Eu só acho que você se confundiu. Meu cargo é contadora, não garçonete. Está na descrição do trabalho que a senhora Alexandra me deu. Mencionar o nome da chefe foi um golpe calculado. Eu vi um lampejo de incerteza em seus olhos. Ele claramente não esperava que eu revidasse, muito menos de forma tão direta e pública. Você é nova aqui, docinho.
Ele cuspiu a palavra como veneno. Acho que você não entende como as coisas funcionam. Mulher pensa que pode tomar as rédeas e ter o lugar dos homens. Você precisa aprender a respeitar a hierarquia. Eu respeito a hierarquia, eu disse, sem piscar. É por isso que eu respondo à senhora Alexandra, a sócia da empresa. E até onde eu sei, meu papel é gerenciar contas, não massagear o ego de colegas que se sentem ameaçados. A máscara de civilidade dele caiu completamente. A raiva em seu rosto era feia, distorcendo suas feições bonitas. Ele deu um passo na minha direção, o punho cerrado ao lado do corpo. Por um segundo, um calafrio de medo percorreu minha espinha. Ele seria louco o suficiente para fazer alguma coisa ali, na frente de todos. Mas antes que ele pudesse dar outro passo, uma voz clara e profissional soou da entrada do nosso setor. Charlene? Rafael? Era uma mulher jovem, de aparência séria, segurando um tablet. Eu a reconheci como a secretária da senhora Alexandra. Todos nós nos viramos para ela. A senhora Alexandra gostaria de vê-los na sala dela. Agora. O alívio que senti foi tão intenso que minhas pernas fraquejaram por um instante. Rafael, por outro lado, pareceu se recompor. Um novo sorriso, ainda mais desagradável que o anterior, se espalhou por seu rosto. Ele olhou para mim, um olhar cheio de desprezo e vitória. Parece que o seu showzinho acabou. Ele sussurrou para mim, enquanto passava pela minha mesa. O Sr. Almeida não tolera esse tipo de insubordinação. Vamos ver quem vai rir por último. Ele claramente achava que estava indo para a minha execução. A menção ao Sr. Almeida, e não à Sra. Alexandra, me disse tudo o que eu precisava saber. Ele acreditava que o verdadeiro poder estava com o homem, e que a esposa era apenas uma figura decorativa. Ele não poderia estar mais enganado. Enquanto eu o seguia pelo corredor em direção à sala da diretoria, eu não sentia medo. Sentia uma calma gelada. A batalha havia começado, e eu não tinha a menor intenção de perdê-la. O corredor que levava à sala da diretoria parecia o mais longo que eu já tinha percorrido na vida. O som dos meus sapatos no piso polido ecoava a batida nervosa do meu coração. Rafael caminhava um passo à minha frente, com os ombros para trás e a cabeça erguida, como um general marchando para uma vitória já garantida. Ele se inclinou para o lado, perto o suficiente para que apenas eu ouvisse. Prepare seu currículo, docinho. Depois que o Sr. Almeida ouvir o que você fez, você não vai conseguir nem emprego de caixa de supermercado nesta cidade. Ele sussurrou, a voz carregada de veneno e prazer. Eu não respondi. Apenas cerrei os punhos dentro dos bolsos da minha calça e continuei andando. Medo, sim, um pouco. Eu precisava daquele emprego. Mas a determinação que senti era muito maior. Eu tinha enfrentado coisa pior na vida do que um valentão de escritório. A secretária nos anunciou, e a porta se abriu para uma sala ampla e iluminada. Atrás de uma imponente mesa de mogno, estava sentado um homem de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e uma expressão séria. O Sr. Almeida, presumi. O ar na sala era pesado, formal. Senti um calafrio na espinha. Talvez Rafael estivesse certo. Talvez eu tivesse arruinado tudo no meu primeiro dia. Sentem-se, disse o Sr. Almeida, a voz grave e sem emoção. Rafael se apressou em pegar a cadeira em frente ao chefe, ajeitando o terno e assumindo uma postura de vítima ultrajada. Eu me sentei ao lado dele, mantendo a coluna reta, as mãos cruzadas no colo. Rafael, pode começar, disse o Sr. Almeida, recostando-se na cadeira. Obrigado, Sr. Almeida. Ele começou, a voz cheia de uma falsa sinceridade. Eu lamento ter que tomar o seu tempo com isso, mas a situação é grave. Esta mulher, a nova contratada, Charlene, em seu primeiro dia, demonstrou um nível de insubordinação e agressividade que eu nunca vi em todos os meus anos nesta empresa. Eu o encarei, chocada com a audácia dele em mentir tão descaradamente. Ele continuou, tecendo sua teia de mentiras. Eu pedi a ela, de forma educada, que colaborasse com a equipe trazendo um café, um gesto simples de integração. Em resposta, ela não apenas se recusou, como fez uma cena humilhante na frente de todo o escritório. Ela me provocou, me desrespeitou e criou um ambiente de trabalho hostil. Com todo o respeito, senhor, esse tipo de comportamento é inaceitável. Ela é um elemento tóxico para a equipe. O Sr. Almeida ouviu tudo em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável. Quando Rafael terminou, ele se virou para mim. Seus olhos eram frios e analíticos. E você, Charlene? Qual é a sua versão? Respirei fundo, mantendo minha voz o mais estável possível. Com todo respeito, senhor, a história não foi bem essa. O senhor Rafael não me pediu para colaborar com a equipe.
Ele se aproximou da minha mesa, me humilhou na frente de todos por um pequeno erro de digitação, e então me disse, e cito, para fazer meu papel de mulher e trazer um café forte. Vi um músculo se contrair na mandíbula do Sr. Almeida. Eu considerei a ordem inadequada, machista e completamente fora do escopo das minhas funções como contadora. Continuei. Decidi não validar esse comportamento. Fiz um café para mim mesma. Não gritei, não o insultei. Apenas me recusei a ser tratada como sua empregada. O silêncio voltou a tomar conta da sala. O Sr. Almeida olhou de Rafael para mim e de volta para Rafael. Por um momento pareceu que ele estava pesando as duas histórias. Rafael parecia totalmente confiante, como se minha versão dos fatos fosse tão absurda que nem merecia consideração. Entendo, disse o Sr. Almeida, finalmente. Temos aqui uma situação delicada. Foi nesse exato momento que a porta se abriu novamente. Desta vez, quem entrou foi a senhora Alexandra. Ela não parecia apressada nem zangada. Havia uma calma perigosa em seu semblante. Ela fechou a porta suavemente atrás de si e parou ao lado da mesa do marido. Rafael, ao vê-la, abriu um sorriso. Senhora Alexandra, que bom que chegou. Eu estava justamente explicando ao seu marido o comportamento inaceitável da sua nova protegida. O uso da palavra protegida foi um claro ataque, uma tentativa de insinuar que eu só estava ali por favoritismo. Alexandra ignorou o comentário. Seus olhos, afiados como navalhas, estavam fixos em Rafael. Eu já estou a par da situação, Rafael. Eu ouvi tudo pela minha secretária. Então a senhora entende a gravidade, ele disse animado. Senhor Almeida, por favor, explique para sua esposa que esse tipo de atitude não pode ser tolerada na nossa empresa. Foi a gota d'água. Vi algo mudar no olhar de Alexandra. Uma linha dura se formou em seus lábios. Ela deu um passo à frente. Rafael! Ela disse, a voz baixa, mas ecoando pela sala com uma autoridade inquestionável. Acho que existe um mal-entendido fundamental sobre como esta empresa funciona. Ela olhou para o marido, que lhe deu um leve aceno de cabeça, como se passasse o bastão. O senhor Almeida? Continuou ela, agora olhando diretamente para o rosto pálido de Rafael. É um excelente gerente de operações. Eu confio a ele a administração do dia a dia. Mas a Almeida em Associados não leva o sobrenome dele por casamento. Ela fez uma pausa, deixando as palavras suspensas no ar. Almeida é o meu sobrenome de solteira. A empresa é minha. O queixo de Rafael caiu, literalmente. Sua boca se abriu em um U perfeito de choque e horror. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o com a palidez de um fantasma. Ele olhou do rosto impassível de Alexandra para o do Sr. Almeida, que apenas confirmou com um olhar. Todo o ar de superioridade, toda a arrogância, evaporou em um instante. Ele não tinha apenas insultado uma nova colega de trabalho. Ele tinha humilhado publicamente a dona da empresa e depois tentado fazer com que ela fosse demitida pelo próprio marido funcionário. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de um telefone tocando no corredor. Rafael parecia um homem que tinha acabado de perceber que o chão sob seus pés era feito de vidro fino, prestes a se estilhaçar. E no centro de tudo, Alexandra o encarava, com o olhar frio e calculista de quem está prestes a proferir uma sentença. O silêncio na sala da diretoria era tão denso que parecia ter peso e forma. Rafael estava paralisado na cadeira, o rosto pálido alternando entre tons de branco e vermelho. Ele olhava para Alexandra como se a visse pela primeira vez, não como a esposa do chefe, mas como uma força da natureza que ele, em sua arrogância estúpida, tinha tentado desafiar. Foi o Sr. Almeida quem falou primeiro, a voz calma e firme, quebrando o feitiço. Ele olhou para Rafael, não com raiva, mas com uma espécie de decepção fria. Eu sempre deixei claro para toda a gerência que as decisões estratégicas e de pessoal são da Alexandra. Ela é a dona, eu apenas executo. A palavra final é dela. Cada palavra era um prego no caixão da carreira de Rafael. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço. Ele se virou para Alexandra, uma expressão desesperada começando a se formar em seu rosto. Senhora Almeida, eu não sabia. Peço desculpas. Foi um mal-entendido, uma brincadeira de mau gosto. Eu não queria... Ele começou a balbuciar, a voz perdendo toda a força. Alexandra levantou uma mão, silenciando-o instantaneamente. Ela caminhou lentamente ao redor da mesa até parar bem na frente dele, forçando-o a levantar o pescoço para olhá-la. Não foi um mal-entendido, Rafael.
Foi uma escolha, disse ela, a voz cortante. Você escolheu humilhar uma nova colega no primeiro dia de trabalho dela. Você escolheu criar um ambiente tóxico. E você escolheu presumir que o poder nesta sala pertencia ao homem e não à mulher. Estas foram as suas escolhas. Ela fez uma pausa, e seus olhos encontraram os meus por um breve segundo. Eu vi neles não pena, mas um reconhecimento, uma solidariedade silenciosa que me deu mais força do que qualquer palavra. Eu não contratei a Charlene por acaso, continuou Alexandra, voltando seu foco para o homem que encolhia na cadeira. Eu a contratei pela sua experiência, pela sua inteligência e pela sua resiliência, qualidades que eu valorizo acima de tudo. Qualidades que hoje você demonstrou não possuir. Esta empresa não tem espaço para o tipo de comportamento que você exibiu. Não tem espaço para machismo. Não tem espaço para gente que diminui os outros para se sentir grande. O desespero no rosto de Rafael era quase patético. Por favor, senhora Almeida. Eu tenho família. Eu preciso deste emprego. Eu juro que nunca mais vai acontecer. Você está certo. Não vai acontecer de novo, ela concordou, a voz gelada. Porque você não trabalha mais aqui. O pessoal do RH já foi notificado. Eles vão te acompanhar até sua mesa para que você recolha seus pertences pessoais. Seu contrato está rescindido por justa causa, com efeito imediato. A sentença foi final, inegociável. Rafael ficou ali de boca aberta, o corpo mole na cadeira. A realidade o atingiu como um soco. Ele tinha perdido tudo. O emprego, o status, a pose. Em questão de minutos, ele passou de rei do escritório a um homem desempregado sendo escoltado para fora do prédio. Ele não disse mais nada. Apenas se levantou, derrotado, e saiu da sala com o olhar vidrado, sem sequer olhar para trás. Quando a porta se fechou, um suspiro que eu nem sabia que estava segurando escapou dos meus pulmões. O senhor Almeida se levantou e colocou uma mão reconfortante no ombro da esposa. Você está bem? Ele perguntou a ela e depois se virou para mim. E você, Charlene? Eu estou bem. Obrigada. Consegui dizer, a voz um pouco trêmula. Alexandra se virou para mim e pela primeira vez seu rosto se suavizou em um sorriso genuíno. Charlene, o que você fez hoje exigiu coragem. Você não apenas se defendeu, mas defendeu o tipo de cultura que eu quero construir nesta empresa. Você não reagiu com agressividade, mas com inteligência. Você expôs o problema sem se rebaixar ao nível dele. Ela caminhou até a grande janela, olhando a cidade lá embaixo por um momento antes de se virar para mim novamente. Com a saída de Rafael, o cargo de contador sênior e gerente do setor ficou vago. É um cargo de grande responsabilidade. Exige não apenas competência técnica, mas também integridade e a capacidade de liderar pelo exemplo. Meu coração começou a bater mais rápido, pelo que eu vi hoje, disse ela com um brilho nos olhos. Você tem exatamente o que é preciso. O cargo é seu se você o quiser. Eu fiquei sem palavras. Promovida, no meu primeiro dia, depois de quase ter sido demitida. A reviravolta era tão grande, tão inacreditável, que eu precisei de um segundo para processar. Senhora Alexandra, eu não sei o que dizer, gaguejei. Diga sim, ela disse, o sorriso se alargando. E eu disse, sim, eu aceito. Obrigada. Ao sair da sala da diretoria, não como uma funcionária em período de experiência, mas como a nova gerente, senti um alívio e uma alegria imensos. Caminhei de volta para o meu setor. O escritório, que antes me observava com curiosidade e pena, agora me olhava com um novo respeito. Vi a mesa de Rafael, já vazia, com apenas uma caixa de papelão sobre ela, onde seus poucos pertences estavam sendo colocados. Sentei-me na minha cadeira, na minha mesa. Peguei a xícara de café, agora completamente fria, que tinha começado tudo aquilo. Levei-a aos lábios e tomei um gole. O gosto era amargo, frio, mas para mim, naquele momento, era o sabor da vitória. Não uma vitória cruel, mas uma vitória justa. A vitória de ter me mantido fiel a mim mesma, de ter me recusado a ser diminuída. E olhando para a minha nova sala, que antes pertencia a Rafael, eu soube que aquele era apenas o começo.